Então, a integração da engenharia de compras com a área de produção, a partir da geração de ordens de produção, ajuda a empresa a ter um controle maior do que está sendo produzido, quanto tempo falta para finalizar uma produção, quando os componentes têm que estar disponíveis para serem montados. Então, problemas que nós tínhamos no passado de falta de materiais, de produção de componentes errados, de atrasos de produção, foram resolvidos com a implantação do sistema. Olá, seja muito bem-vindo a mais um caso de sucesso Nomus ERP Industrial. Aqui comigo está a NBTEC, fabricante de móveis hospitalares, localizada no Rio Grande do Sul, através do seu representante Jason Roveda, coordenador de engenharia da empresa. Muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo, Jason. Boa tarde. Jason, a NBTEC ela é uma fabricante de móveis hospitalares. Você pode contar para a gente um pouco mais sobre quais tipos de produtos vocês fabricam? A NBTEC atua no ramo de produtos eletromédicos há 6 anos. O carro-chefe da empresa são as camas hospitalares, mas a gente tem outros produtos na linha eletromédica, que são poltronas de acompanhante, guincho de transferência, e também tem uma linha de produtos que é para home care, são camas hospitalares com acabamento amadeirado, para ter em casa para pessoas acamadas. E qual é a zona de atuação da empresa? Vocês atuam nacionalmente, também trabalham com exportação? Explica para a gente um pouco melhor. Então, a gente atua no mercado brasileiro com mais incidência, mas também a gente tem alguns cases de exportação. Então, a gente já exportou camas para o Peru, para a Europa, então a gente atua também no mercado internacional. Entendo. Você comentou que a NBTEC está no mercado, né, há 6 anos. Hoje vocês utilizam o ERP industrial para fazer a gestão, mas como era antes do sistema? Como era feita a gestão antes da implantação do ERP? Antes da implantação do ERP, a empresa aqui ela tinha um processo muito manual. A parte de controle de estoques, de engenharia, de vendas, de compras, era tudo feito com planilhas Excel, de forma manual. As compras eram feitas de maneira mais pelo feeling do operador ou do comprador. Então, a gente tinha muito problema de falta de material e acabava acarretando atrasos de produção. A empresa viu a necessidade de uma implantação do sistema ERP, principalmente para o controle de produção. Então, o que seria produzido, o momento que seria produzido, o momento da compra do material. E o ERP como uma ferramenta de integração entre as diversas áreas da empresa. Né? Sim. E quais foram as características que mais chamaram a atenção quando vocês optaram pelo ERP industrial? Então, a NBTEC fez uma pesquisa de mercado para entender o que os players de ERP tinham para oferecer. Ao avaliar o player da Nomus, a gente identificou que ele atendia todas as nossas necessidades, né? E ele também tinha um investimento financeiro no nível que a gente pretendia utilizar na implantação. Então, além de todos os recursos, porque o sistema ele é um sistema completo, ele oferece todos os módulos para a empresa que vai implantar, ele também é um sistema acessível. E outro ponto forte assim foi no momento que a gente entrou em contato com a Nomus, quando a gente teve a apresentação do sistema. Na oportunidade, a gente conversou com o Thiago Leão, então ele nos apresentou o sistema e ele dominava bastante a ferramenta, conseguiu tirar todas as nossas dúvidas e nos deixou bastante seguros na contratação desse player. Sim. E hoje vocês usam o Nomus ERP Industrial nos processos administrativos e também da produção. Você pode contar para a gente um pouco melhor sobre quais rotinas vocês geram por dentro do software? Atualmente, a gente não fez a implantação de todos os módulos ainda, mas os módulos que eram fundamentais para o controle da empresa já estão em funcionamento. Então, toda a criação de lista de materiais da área de engenharia, o pedido de venda na área de vendas, a criação das ordens de produção e o controle das ordens de produção facilitaram bastante para nós ter um ganho de eficiência e de eficácia na nossa produção. Controles de estoque, controle financeiro, a gente utiliza bastante esse módulo.
Jason, você comentou que o sistema ele ainda não é utilizado em algumas áreas, que vocês implantaram o software principalmente nos tópicos essenciais, mas vocês utilizam dois recursos que são bem avançados e que não é possível de se encontrar com frequência dentro dos ERPs, que é o MRP e também o recurso do plano de produção. Comenta para a gente um pouco melhor sobre qual é a sua visão, a sua percepção em ter esses recursos para poder fazer parte do dia a dia da gestão da NBTech. Claro, o sistema de MRP ele nos auxilia bastante na programação de compra de componentes que são comuns na câmera. Então, componentes que a gente utiliza com um volume grande, parafusos, elementos de fixação, motorização. A empresa com histórico já entende a demanda da necessidade e consegue fazer o controle através do MRP. Então, toda a configuração dos materiais foi feita no sistema Nomos, e hoje essa ferramenta nos ajuda a fazer a aquisição desses materiais. O projeto de implantação da NBTech foi através do método Nomus Lean, e vocês também adicionaram ao escopo esses dois módulos, o MRP e também o plano de produção. E o método Nomus Lean ele é um método diferenciado, inovador dentro do mercado de ERP para indústrias, porque você tem uma implantação feita de maneira remota. Qual a sua percepção em participar de uma implantação feita dessa maneira? E também quais são os ganhos que você pode comentar que teve a partir de utilizar este formato aí no projeto na NBTech? Foi uma ótima experiência, principalmente porque eu já participei de implantação de outros sistemas e normalmente a implantação se torna muito complexa e muito cansativa, porque tu tem que fazer a implantação de uma única vez. O Nomos ele permite que seja feita a implantação por meio de iterações. Então, cada módulo tu vai fazer no treinamento do guia ali, vai configurando o sistema como é orientado nos treinamentos, vai preparando a sua base de dados para poder fazer a virada do sistema naquele módulo específico. Então, isso permite um melhor controle do que está sendo feito e é menos cansativo, é menos estressante essa implantação. Então, foi uma experiência muito boa com o guia de implantação Lean da Nomos. Jason, comenta para a gente, por favor, quais são os pontos positivos que você viu de uma implantação remota? Bom, o principal ponto positivo é a liberdade de horários que o funcionário tem, que o operador tem para fazer o treinamento e as iterações que acontecem. Então, cada módulo que tu faz o treinamento e a configuração do sistema, tu já prepara a base de dados para a implantação. Então, tu tem ali, além do treinamento, tu tem as reuniões com analistas de implantação que auxiliam nas dúvidas e ajudam a definir metas para a implantação. Então, isso faz com que o processo aconteça de uma forma fluida e não fique parado em percalços, né? Sim. Bom, a NBTech, antes de utilizar o ERP industrial, utilizava controles principalmente manuais e via planilha, e hoje vocês têm um ganho do ponto de vista da gestão por usar um software robusto que é especializado em fábricas. Quais são os ganhos do ponto de vista prático que você pode enxergar no dia a dia que o ERP possa ter contribuído para vocês aí na NBTech? A integração entre as áreas ajuda bastante a empresa a ter uma visão geral de toda a produção. Então, a gente consegue ter uma integração entre a área de vendas e a área de engenharia, a fim de definir lista de materiais e necessidades. A gente tem uma integração da área de engenharia com a área de compras, que consegue fazer a aquisição dos materiais no momento certo, contando com o auxílio do MRP. Então, a integração da engenharia de compras com a área de produção, a partir da geração de ordens de produção, ajuda a empresa a ter um controle maior do que está sendo produzido, quanto tempo falta para finalizar uma produção, quando os componentes têm que estar disponíveis para serem montados. Então, problemas que nós tínhamos no passado de falta de materiais, de produção de componentes errados, de atrasos de produção foram resolvidos com a implantação do sistema.
Jason, para a gente falar que um projeto de implantação de ERP foi bem sucedido, a gente precisa de algumas características. Como você comentou, foi um software que se adaptou bem tecnicamente às rotinas de vocês, do ponto de vista do investimento também estava dentro da realidade da NBTech, do ponto de vista da implantação, foi um método que deu para vocês mais autonomia, também a flexibilidade para poder manusear as parametrizações da ferramenta. E agora, depois de implantado o sistema, queria que você comentasse também sobre o atendimento, que é um ponto bastante relevante, atendimento do suporte, atendimento da própria implantação. Como você enxerga isso? Qual a sua opinião sobre a Nomus a respeito do atendimento? O atendimento da Nomus, ele é muito bom. Sempre que a gente tem alguma dificuldade, alguma necessidade, a gente consegue entrar em contato com o suporte da Nomus através do chat e também através dos tickets que são abertos para resolução de problemas. E, normalmente, a resposta é muito rápida e muito eficiente. Aconteceram casos aqui na empresa em que o suporte, o chat, não conseguiu dar uma resposta direta, eles já encaminharam para um especialista, ele entrou em contato com a empresa, marcou uma reunião, o especialista entendeu a nossa necessidade e conseguiu nos orientar para usar a ferramenta da maneira correta. Então, o atendimento está sendo muito satisfatório. Jason, um dos recursos que geralmente são muito utilizados hoje em dia pelos gestores é o acesso do software de maneira remota, principalmente através do celular. Esse é um recurso que vocês geralmente costumam utilizar também ou ainda não? A gente utiliza em alguns casos e a empresa tem a ideia de fazer a implantação na linha de montagem de um sistema para apontamento e reporte de produção. E a ideia da empresa é adquirir tablets e colocar em totens na linha de produção. Então, vai ser utilizada essa ferramenta do acesso remoto da Nomus na nossa linha de produção. Então, a gente vai poder acessar o sistema Nomus através de um tablet e fazer todos os apontamentos, requisições ou reportes de produção na linha de montagem através do acesso remoto. O projeto da NBTech tem uma característica diferente, que é o fato de vocês utilizarem um QR Code lá no site e que este QR Code já aponta direto para o manual do produto. Explica um pouco melhor sobre como funciona isso na prática, quais são os ganhos que você enxerga na comunicação com o seu cliente. Hoje em dia, o acesso à informação se tornou muito ágil. Então, não convém mais a empresa encaminhar um manual de um produto com 100 páginas de um produto, quando qualquer pessoa tem acesso a esse manual via internet. Então, a ideia da empresa foi facilitar esse processo de informação para o cliente. A empresa já tinha essa ideia antes da implantação do sistema Nomus, e um ponto que foi muito importante, que nos deixou muito satisfeitos, foi a possibilidade de customização do sistema para a nossa realidade. Então, a gente pôde usar algumas ferramentas que a gente já possuía no novo sistema. Então, isso permitiu essa integração do que nós já tínhamos com o que a gente estava adquirindo e somando na empresa. Então, é muito importante, né? Bom, para a gente poder finalizar, queria que você desse uma dica para o gestor que está nesse momento escolhendo um software para a sua indústria. Quais são as características ou as informações que você entende que são relevantes ele levar em consideração para poder fazer uma escolha assertiva? Um ponto muito importante quando tu vai buscar um software ERP é começar de onde você está. Então, a primeira coisa que você tem que entender como é o processo da sua empresa e poder utilizar o que você já tem para o que você vai incorporar. Então, busque um sistema que tenha essa customização, que não seja um sistema engessado e que dificulte a implantação. Busque um sistema que seja seu parceiro e não te torne um escravo dele. A gente encontrou isso na Nomus. Então, a Nomus permitiu que os nossos processos que já aconteciam internamente, eles fossem adaptados, melhorados e incorporados ao sistema. Isso foi muito válido para a NBTech e eu creio que pode ser válido para muitas empresas.
Eu, em nome de toda a equipe da Nomus, quero agradecer a você, a sua disponibilidade, a parceria com a NBTech. Sabemos que é uma empresa que está em ascensão, que tem muito a crescer. Nós sabemos também que a nossa ferramenta consegue acompanhar o crescimento da empresa, então desejamos que a nossa parceria seja ainda muito próspera e também duradoura. Até a próxima. Ótimo, muito obrigado. Então, em nome da NBTech, também agradeço a toda a equipe da Nomus pelo suporte, pelas oportunidades e pelo apoio que nós estamos tendo nessa nossa caminhada. Você acabou de conferir mais um caso de sucesso Nomus ERP Industrial. Para conhecer o sistema e ver se ele é a ferramenta certa para a sua indústria, entre em contato com um dos nossos especialistas e agende uma reunião de demonstração.